mas é ter um motivo para estar dentro do templo. Porque às vezes, quando você não tem compromisso, você não acha motivo. Porque quando não tem compromisso, você vai quando você quer. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está aqui nessa manhã? Então eu era dirigente da igreja, eu falei com ela, foi o seguinte, eu não vou para o culto não, vai você. Ela falou o seguinte, vamos ficar os dois em casa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com Deus. Ela, que prova? Eu falei, vamos perguntar ao Senhor quem está certo. Porque na igreja é lugar de desenrolo. É lá que Deus fala quem está certo e quem está errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como que você está se sentindo? Certo ou errado? Vamos ver então. Deu a mão a ela, tal, não sei o que, oramos. Nós chegamos na igreja, aquele culto rolando, o pastor vice-presidente estava lá, eu falei assim, eu sou dirigente, eu não preciso subir no altar, e todas as vezes que você não sobe no altar, todo mundo começa a se perguntar em silêncio, o que houve? Todas as vezes que você não quer cantar, as pessoas perguntam, o que aconteceu? Todas as vezes que você não se porta como obreiro, as pessoas ficam perguntando, a minha vontade era aplicar o soro da verdade, e falar assim, fala o que você está pensando, deve ter pecado. Deve estar com problema em casa. E na verdade, o Espírito Santo quer que você aprenda a vencer a sua própria vontade para significar o que disse Jesus, o que? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Esse seguir é, serve. Aí fui, cheguei lá, o pastor falou assim, ô presbítero Wesley, vem para frente, cadê a sua esposa? Eu falei, está ali, chame ela. Ele falou assim, enquanto nós estávamos louvando, eu vi uma nuvem negra sobre a sua casa. Eu falei, meu Deus, eu já sei o que é, né? Alguém vai se dar mal. Eu imaginei comigo, né? E enquanto nós estávamos louvando, Deus deu ordem do anjo dele para tirar aquela nuvem negra de lá, para te trazer. E Deus mandou te falar que quem está errado é o diabo. Ele não sabia de nada. O que eu quero dizer para você, que tem gigante que só vai cair quando você parar de alimentar ele. Tem gigante que só vai perder a força quando você não conservar ele no seu coração, nem na sua casa. Porque quando a gente estava louvando aquele hino assim, a casa está preparada, eu falei assim, Senhor, o que significa isso? Deus disse assim, na casa não pode ter gigante, na casa os pequenos têm que crescer. O Espírito Santo quer nos fazer crescer aqui, querido, mas não tem crescimento se não houver comunhão. Comunhão com Deus revela comunhão entre os irmãos. Se você diz, eu tenho comunhão com meu irmão, mas você não consegue perdoar, você não consegue ver que ele está precisando da tua ajuda, você ainda não recebeu comunhão de Deus. E quem não tem comunhão com Deus, nunca vai ter comunhão com a igreja. Não tem como. Porque a comunhão com Deus reflete na igreja. Então Davi aqui começa a ser preparado para vencer um gigante. Aqui ele começa a ser preparado para vencer um gigante. E aonde tudo começou? Tudo começou quando ninguém viu ele louvando lá, porque os salmos vão dizer que ele louvava a Deus lá no campo. E a nossa maior escola, querida, ela nunca vai deixar de ser o campo. Você pode aprender com um professor, com a professora, você pode obter muito conhecimento, mas Tiago ele vai dizer que a sabedoria, ela vem de cima, ela vem do alto. Nós precisamos adquirir conhecimento, mas a sabedoria é o ato da prática. É quando você não sabe o que fazer, você fala, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Vamos para Salomão? Senhor, eu não sei entrar, eu não sei sair, meu Deus, eu vou me dar mal, linguagem da roça, eu vou me lascar, porque esse povo está me observando para ver como eu vou agir, e eles vão me condenar, eu não sei como fazer. E Deus se revela e diz, o que você me pede, Salomão? O que você quer? Aí ele fala assim, pensamento meu, a única coisa que eu devo pedir é o quê? Sabedoria. Esse gigante só vai cair com sabedoria. Quer ver um gigante que só cai com sabedoria? Quando a mulher ela é
sábia, e quando ela é sábia, ela edifica. E como o adversário entra numa casa fortificada? Ele não entra. As muralhas estão de pé, as portas estão cerradas, o adversário não entra. Então, de repente, nessa manhã, você está dizendo assim, mas o adversário entrou por uma porta, mas a igreja está debaixo de uma palavra profética, 7 portas vai se abrir, ele vai ter que ir embora, ele vai ter que fugir. Existe um grito de independência que nós temos que dar o quê? Eu não aceito. Porque às vezes a gente baixa a cabeça, se Deus quiser não. Você recebeu autoridade para lidar com essa situação. Você recebeu sabedoria, força, graça do Senhor. Então usa o nome que tem poder. Fala, em nome de Jesus vai embora. Em nome de Jesus, bate em retirada. Em nome de Jesus, não volte mais. Não, eu vou chamar o pastor. Meu irmão, se o pastor tiver que ir em cada casa, ele não vai viver, ele não vai pastorear. O nome de Jesus não é só para um, porque senão seríamos dependentes de só uma pessoa. O nome de Jesus foi dado para você e para mim usar todas as horas necessárias. Usa o nome dele, porque o nome dele tem poder. Então Davi agora ele está no campo. Aí Samuel, porque a casa já estava por Deus preparada, Samuel recebe uma notícia de Deus: eu não quero que Saul reine mais. Vai até a casa de Jessé, o belemita, porque eu já escolhi, eu já me provi, eu tenho uma pessoa lá, que eu vou levantar como rei. Olha o que Deus fala: ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus está dizendo para ele, sabe o quê? Você vai na casa, você vai ver o filho, você vai mandar santificar, mas a unção vem debaixo de uma escolha. Repete comigo, escolha. Eu participei de uma igreja por muito tempo, ela tinha 25 congregações, era muito grande. Então, para mim, no fundo do meu coração, eu falei assim, eu nunca vou ser levantado no meio desse povo todo, pensando comigo. Aí teve um dia que o pastor, ele começou a falar para algumas pessoas, você vai ser diácono, vou levantar você, numa reunião. E nessa reunião, eu não podia participar, porque era de evangelista, presbítero, pastor, missionário, para cima. E o pastor da congregação falou assim, eu vou te levar. Aí quando eu cheguei na porta, o diácono falou assim, carteirinha. Eu vim com o pastor, mas o pastor passou na frente e me largou para trás. Eu vi que o pastor Cláudio, não, o pastor Cláudio tem que vir aqui e te pegar, porque você não pode entrar na reunião. Eu falei, não tem problema, olha o que eu fiz, não tem problema não, vou ficar aqui fora. Eu falei, não vou entrar não, isso não é para mim não. Todas as portas que Deus abre para mim e para você, você tem que crer que é para você sim. Todas as vezes que alguém fala assim, eu vou te dar uma oportunidade, você tem que crer que aquela oportunidade é para Deus. Não erra. Deus não erra. Você pode não ter força, Ele é poderoso. Você pode não ter condição, Ele te faz alcançar, mas você tem que deleitar no Senhor. Deleita no Senhor e acredita que se você não tem, Ele tem tudo que você precisa. Aí eu me entreguei, não, tá bom, aí fui para fora. Daqui a pouco vem um pastor, rapaz, bora, a reunião já começou. A minha vontade era falar assim, o diácono não deixou eu entrar. Mas você não precisa falar, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus chamou você para si, não tem como esconder uma lamparina aqui debaixo. Você vai brilhar em qualquer lugar que te colocar. Você vai prosperar em qualquer lugar que te colocar. Quando José caiu na cova, ele não parou lá na cova. Mas o que estava nele começa a brilhar. Ele foi parar em muitos lugares, mas o que estava nele falava com ele. O que estava nele agia por ele. O que estava nele agia nele. O que estava nele estava preparando o palácio. O que estava nele dava discernimento do sonho. O que estava nele estava preparando o rumo, preparando o caminho. E o que estava nele está em você também. Só que você tem que deixar fluir. Aquele momento que dá vontade de bater o pé, aí você não bate. O que Paulo diz? Não extingais o Espírito Santo. Aquele momento que dá vontade de correr, levantar a mão, dar um grito de glória a Deus,
não é só debaixo de angústia, tem que ser debaixo de alegria, de felicidade também, de prazer. Não é só naquele momento que você está sendo prensado para o óleo descer, ou sendo pisado para o suco, ele ser extraído. Não, é naquele momento que você está dizendo, sabe o quê? Vai tudo bem, mas Deus continua sendo aquele que merece a glória, a honra e o louvor. Porque nada vai acontecer. Qual a diferença? É a versão minha, tá? Depois você pega para você. Qual a diferença da arca para a lâmpada de Aladim? A lâmpada de Aladim é só você tocar, você não precisa de sentimento nenhum, é só fazer 3 pedidos. E qual a diferença da arca? Você tem que saber no que você está tocando. Você tem que buscar o Deus da arca, o Deus da presença. Então não adianta só estar dentro do templo, está tudo preparado, mas eu também preciso me preparar para aquilo que já está preparado. Aí o mensageiro chega lá assim, ó, tem alguém te chamando. De repente, se fosse eu, para quê? Você não precisa saber de tudo, mas a obediência vai te fazer conquistar o que está reservado. Tem muita gente curiosa na presença do Senhor, e a curiosidade ela tem um problema, ela causa um problema em nós. O quê? A satisfação ou a insatisfação. Toda vez que você tem curiosidade, você quer saber o que é, para ver se você quer, se você não quer. Deus não está te dando opção, Ele está mandando você entrar na casa. Deus não está te dando opção, Ele está mandando você descer a casa do oleiro. Ele não está te dando opção, Ele está mandando você orar a tempo e fora de tempo. Deus não está te dando opção, Ele está dizendo para você, sabe o quê? O que disse para Moisés? O quê? Moisés, pesar de língua, eu fiz o mudo. Eu fiz o surdo, parceiro. Eu fiz o que falo e o que não falo, o que tem estudo e o que não tem estudo, o branco e o escuro, o vermelho e o amarelo. Ele está dizendo, eu vou te usar também, ainda que você seja pesado de língua. Eu sou o Senhor, Moisés. E se Deus se deixasse convencer por Moisés? E se Deus se deixasse convencer por Jeremias? E se Deus se deixasse convencer por Samuel? Ué, Eli que está me chamando. Não. Deus, Ele te chamou e agora Ele vai se revelar, porque está escrito, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o fim. Não tem como mais voltar atrás. Ele foi. Quando Ele chega dentro da casa, está todo mundo santificado, está todo mundo arrumadinho, está todo mundo preparado. E Davi? Deus não está olhando para a aparência. Deus não está olhando para a roupa. É por isso que Ele escolheu, dizendo assim, Ele é segundo o quê? Deus está olhando para dentro de você nessa manhã. A sua roupa de marca, oh glória. O teu perfume, aleluia. Mas se o teu coração não condizer com a tua aparência por fora, não vai tudo bem. O Senhor está dizendo, sabe o quê? Não adianta fingir consumo na mídia, dizendo vai tudo bem. Eu sei como está você, eu sei como está o teu sentimento, eu sei como está em desordem a tua mente. Tem gigante que não é externo, tem gigante que é interno. Deus não vai jogar por terra, mas Ele vai te fortificar para esse gigante, ele não crescer mais do que o crescimento que Deus quer te dar. Porque às vezes a gente deixa o mal crescer e a gente auto se aniquila. Quando Davi chega dentro da casa, deixa eu pensar por Davi. Lembra do diácono? Quando eu cheguei na reunião, o pastor presidente, eu li os lábios dele, cuidado com o que você vai falar aí que eu consigo ler lábios, tá? Ele fez assim, quem é esse aí? Quem é esse aí? Aí chamou o pastor Cláudio. Aí perguntou, não, quem é esse aí? Falou assim, pastor, esse é um obreiro que me ajuda em tudo. Ah, eu fiquei valente. Sabe por quê? Porque tudo que você faz natural, reflete naquele que é olheiro. O que significa? Você está varrendo, mas alguém sabe que você não tem só habilidade para varrer. Alguém está olhando e dizendo assim, além da habilidade, ele tem disposição para servir. Porque mais importante do que a habilidade é disposição para servir.
Porque quem prega tem que varrer, e quem varre você nunca imagina que vai pregar, mas Deus está dizendo, sabe o que? Eu não estou olhando só a qualidade no que tange a dom, eu estou olhando a disposição de fazer o que o pregador não faz, o que o profeta, o que o Espírito está dizendo, que a soberba ela tem que cair para a glória de Deus se manifestar em nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Davi chega e olha aquela situação, e ele nem menciona nada, mas Deus fala: Samuel, pode ir, vai, porque é esse aí. Mas não é o menor? E aonde que está escrito que Deus escolhe maior? Aonde que está escrito que Deus escolhe os perfis? Não, Paulo sabe disso, sabe o que Paulo disse? Deus pega as coisas louca, repete comigo, louca. Olha para esse irmão, olha, fala a verdade, dá uma olhadinha, não, olha, eu não é esquisito, não, fala a verdade, Deus não escolhe, fala não, gente esquisita. Olha, um é barbudo, o outro é sem barba nenhuma, um é cabeludo, um é sem cabelo, um é gordo, um é magrinho. A gente pensa que o magrinho tem que pular, não pula, o gordinho quer pular. É tudo esquisito. Sabe o que Deus está dizendo? Foi você mesmo que eu escolhi. Porque não tem como derrubar o gigante de fuzil, senão vai ser pela tua força, vai ter que ser pela pedra. Vai ter que ser pela fé, vai ter que ser pela habilidade que você praticou, e não praticou só para derrubar o gigante, que tem gente que só pratica para se promover, mas tem gente que pratica porque se tornou o teu cotidiano. Vai orando, querido, vai jejuando, vai lendo, porque na hora certa Ele te coloca na casa que está preparada. Porque o nosso mal é só se preparar por aquilo que se vê. E Davi, eu vou treinar, não, ele vivia com a funda. Ele era pastor de ovelha, e pastor de ovelha tinha que ter habilidade, e dentro dessas habilidades ele tinha que saber defender o rebanho. Repete comigo, defender o rebanho. Às vezes a gente pensa o seguinte: tem que ser muito forte, eu tenho que orar muito. Não, você só tem que fazer a sua parte, só fazer a sua parte. Unge, porque é esse aí. Sabe o que eu imagino quando Deus falou com Samuel? Vai ungir quem eu te disser. Deus estava querendo dizer, sabe o quê? Não pode colocar unção na cabeça de pessoas erradas. Sabe o que Deus está dizendo? Não pode ser pelo teu dízimo, nem pelo teu dinheiro, não pode ser pelo teu conhecimento, tem que ser pelo chamado, tem que ser pelo chamado, e não pode ser pela habilidade. Pessoas habilidosas perdem habilidade, mas quem tem chamado não tem habilidade, mas Deus fortifica, mantém de pé. Eu vi um monte de habilidosos cair, e vi um monte de gente que não tinha habilidade ser mantido, porque foi escolhido desde o ventre. Então eu não posso me gabar, e nem muito menos você, por nada daquilo que Deus te deu. Sabe o que vai dizer o apóstolo? Porque dele, por ele e para ele é todas essas coisas. João Batista, quando vê o Cordeiro vindo, ele fala assim: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo, com fogo. Esse que está vindo aí, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. É ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está dizendo, sabe o quê? Os olhos estão fitados em mim, mas aquele que Isaías disse que não tinha parecer nem formosura para que nos atraísse, estava sobre ele o castigo que nos traz a paz. É esse daí que vai levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Deixa eu profetizar: é manhã de um demônio chamado doença cair, e a saúde vir como uma fumaça, e você pode estar representando alguém aqui hoje. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Samuel não duvida, porque o Deus que fica em silêncio, Ele fala quando não imaginamos que vamos ouvir.
esse eu rejeitei, porque todas as vezes que Deus escolhe alguém, Deus está dando duas opções para a gente para enxergar. Primeiro, se Ele está rejeitando alguém, é porque uma cadeira está vaga para alguém sentar. Sabe o que Deus está dizendo? Toda vez que alguém largar, é uma cadeira vaga de oportunidade para alguém que quer sentar, para alguém que quer aprender, para alguém que quer trabalhar, para alguém que quer fazer. Não fica reclamando quem não veio, faça você. Não fica reclamando quem não varreu, varre você. Não tem dono de vassoura, não tem dono de rodo, não tem dono de microfone. Deus está dizendo assim: eu sou Deus de oportunidade. O gigante vai sair do medo, o gigante vai sair da timidez, e a ousadia vai descer. Então aproveita a sua oportunidade. E quando os seus irmãos, Davi não quer, se apresenta. Enquanto Eliabe está lá com armadura, com espada, com flecha, mas perdeu a coragem, vai você sem arma, vai você sem capacete, vai você sem espada, vai você sem lança, mas não esquece, pergunta o quê? Vai em nome do Senhor. Vai em nome do Senhor. Se você for fazer uma retrospectiva, pensa as pessoas que Deus escolheu, de onde elas começaram? Do nada. Foi do nada. Não tinha ninguém. Deus é Deus de Gênesis, que traz à luz o que está em trevas e começa a formar do nada o que nunca existiu. Deus está te chamando para criar coisas na sua vida, criar coisas no teu coração, criar coisas na sua mente, criar potencial que você acha que não vai obter, criar capacidade que você não vai adquirir com ninguém. Pode ungir esse daí. Sabe o que eu imagino? Eu imagino o seguinte: a crítica vai estar estampada em muitos semblantes. Ninguém te tacou pedra, não precisa, você enxerga. Ninguém, quando não te aplaude, pode ser que estejam pensando assim: será que realmente vai dar certo com ele? Franzininho, esquisitinho, meio ruivo. Eu pensei que seria Eliabe, mas Deus falou que Eliabe não. Eu pensei que seria Samar, mas Deus falou que Samar também não. Eu nunca imaginei que é Davi. É aí que Deus chega e confirma: pode ungir, porque para você não, mas para mim é esse aí. Imagina quando o óleo desceu, já estavam irritados, que estava todo mundo em pé, esperando Davi chegar. Imagina quando o óleo desceu. Eu posso profetizar algo aqui, pelo que eu estou vendo? Deus vai levantar pessoas que estão aqui, de coragem, e vai te dar o que muita gente tem, mas que perdeu a coragem. Toda vez que você tem uma arma, não tem coragem, o que a arma adianta? Deus quer te dar coragem para você usar o que você já tem. O que você já tem. Voltando para a reunião. Aí o pastor falou aquilo, fiquei olhando. Falei: poxa, cara, o pastor está me vendo, contemplando as coisas que eu faço na igreja. E o diácono me barrou, porque o diácono era mais antigo e não participou da reunião, e eu, que era novinho, fui chamado para a reunião. O que vai distinguir não é o que você faz, é como você vive. Então está puxando sardinha, eu estou do lado de alguém que tem sabedoria, e quem anda com sábio, sábio será. Então eu estava ali com o pastor essa quinta-feira, eu estava indo para o monte com o pastor ia jejuar, eu estava jejuando também, o pastor falou: vou fazer um propósito, eu faço também, os outros, puxa a sardinha para o pastor. Eu não queria saber de nada, eu estava seguindo o bom exemplo. Não se importe quando alguém criticar você, não se importe com alguém começar a malhar você, não. Vai pelo caminho que te abriu o Senhor, porque o caminho tem início, tem meio, e quando você chegar no fim, vão entender que você não perdeu tempo, vão entender que você não puxou sardinha, vão entender que você executou a vontade de Deus na tua vida para obter aquilo que poucos conquistaram. Aí naquele dia o pastor falou assim: vou separar o Wesley para presbítero.
Na semana seguinte, que era a reunião ministerial, o pastor falou assim: separei um para presbítero, missionário. Aí eu falei para a Marlúcia: sabia? Eu prego e leio para caramba. Sabia? Ó, eu tenho visão. Ó, fechou o olho aqui. Qualquer momento eu me mostro alguma coisa. Deus pode tirar tudo de você para te fazer diferente. Pode não funcionar mais a visão. Pode não funcionar a profecia. Pode não funcionar o texto que você leu. Pode não funcionar a garganta. Mas o Senhor está dizendo, sabe o quê? Enquanto tudo está parando, eu estou fazendo algo novo na sua vida. É por isso que não está indo do teu jeito, é por isso que não está indo conforme você planejou, porque a rota de Deus mudou, para mudar você. Porque o gigante está vindo para afrontar, não é para afrontar, é para te levantar no meio de um monte de gente que Deus não quis levantar. Não podia usar Eliabe? Não poderia usar outra pessoa que estava? Poderia. E por que não usou? Porque Deus queria promover Davi no meio da guerra. É no meio dessa guerra que Deus vai levantar você. É no meio dessa luta que Deus vai fazer de você um destaque. Você não está imaginando, os planos de Deus não podem ser frustrados. Está em andamento um plano de Deus dentro do que você está passando, dentro do que você está vivendo. O discípulo olhou para alguém que estava mal e disse: quem pecou? O pai, a mãe, quem pecou? Aí Jesus disse: não, ninguém pecou. Isso está acontecendo para que se manifeste o braço forte do Senhor. E eu quero dizer para você, o que está acontecendo com você não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus vai se manifestar dentro dessa situação e vai te levantar da cinza. Aí chegou na semana seguinte, o pastor falou assim: eu tive um arrebatamento de sentido. Isso é forte, hein? Aí o anjo, ele contando, o anjo veio para mim, pastor falando, colocou os obreiros, ó, de frente para a igreja, e mandou o pastor passar em revista e anotar o que ele visse. Ele anotou. Aí o mesmo anjo que falou: quem você vai ungir? Esse aqui, presbítero, esse aqui, Jaco. Ele falou assim: agora vai por trás. Aí os irmãos estavam de frente, o anjo falou: vai por trás. Um estava sem roupa, outro estava manchado, outro com a cabeça furada. Eu não sei o que eu estava, irmão, só sei que eu não fui ungido aquele dia, não. Porque todas as vezes que você tem convicção e certeza, Deus tira ela para você ter fé. Porque toda convicção e certeza que alguém pode te dar e depois tirar de você, é para provar se realmente você é obreiro, se realmente você vai ficar, se realmente tirar aquilo que parece ser a maior motivação tua, se vai continuar servindo. Pode ser que alguém fale: mas você prega, e quando chegar para você pregar, não te deixe pregar para saber como é que vai ficar o teu semblante, se vai ficar como de Caim ou de Abel. Deus está te chamando nessa manhã, dizendo: sabe o quê? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Aí eu me dei mal, né? Aí eu saí falando com a Marlúcia: poxa, Marlúcia, o pastor não falou? Jesus disse que se ensina ou não fora disso é o quê? O pastor está com maligno. Aí sai criticando. Mas no dia que eu não imaginei que o pastor faria, o Espírito do Senhor, que estava me preparando para me subir aprovado. Qual a diferença de subir aprovado? É que subir qualquer um pode, mas aprovado só Deus faz. Para me subir, aí uma reunião, estava toda a congregação, era Santa Ceia Geral, o pastor levantou da oração, falou assim: eu quero saber aquele garoto que aquele dia veio na reunião e ninguém chamou. Aí o pastor Cláudio, aí eu fui, olhei para o pastor Cláudio: é você? Eu falei: eu? É. Vem aqui na frente. Fui na frente, falei: vai, né? Cadê a sua esposa? Falei: está ali atrás. Ele falou assim: eu me esqueci do dia da unção, mas o Deus que você serve não esqueceu não, ele mandou te ungir aqui agora, na frente de todo mundo. E eu tinha brigado com a minha esposa aquele dia, e eu falei com ela: ou você vai ou eu vou. Como eu não posso faltar, que eu sou dirigente, fica em casa. Falou: eu vou também.
Aí viemos brigado para a igreja. Naquele dia ele falou assim: se ela não estiver aqui, não tem unção. Eu entendi, sabe o quê? Você pode pregar, você pode louvar, você pode rodar, mas se você não estiver com ela, você não é nada. O que Deus está dizendo, sabe o quê? Que nós precisamos entender que o plano de Deus não é como você imagina, não é como você quer. As coisas de Deus são totalmente diferentes. Isaías vai dizer: os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. Se eu não vou aquele dia, e se ela não vai, eu estava lascado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que você suba pela tua habilidade, eu quero que você suba pela aprovação, eu quero que você suba pela minha vontade, eu quero que você suba porque é plano meu. Deus está dizendo, sabe o que? O que não aconteceu hoje, eu estou te provando para ser melhor amanhã. O que não deu certo ontem não foi falha humana, não, é propósito de Deus, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. E o que você está falando de gigante? Eu estou dizendo que Deus está te desmontando para te construir de novo, crente. É isso que eu estou pregando. Porque o maior gigante não é o diabo, somos nós mesmos. A gente insistir para querer ser quem Deus às vezes não quer que sejamos. Você avaliar sobre a vida de pessoas, coisas boas, e querer para você, sim, mas você se tornar imitador de homem, não. Porque se fosse para eu ser igualzinho Valdomiro, seria todos Valdomiro. Se fosse para ser Silas, todo mundo seria Silas. Pega as qualidades, mas a identidade quem dá é Deus. Retém o bem, mas o bom é o Senhor. Jesus, ele é meio ofensivo. Chega um moço para ele: bom mestre. Né? Bom mestre. Bom não. Bom é Deus. Olha só, cara. Sabe por quê? Porque tudo dentro do seu tempo é bom. Não era para Jesus receber aquele elogio ali, porque aquele elogio estava vindo com intenção de comprar, de ludibriar. Diga para o teu irmão, fala: cuidado com os elogios, porque o gigante cresce. Cuidado. Porque os humilhados são exaltados, mas os exaltados não é macumba, não é feitiço, não, é o próprio Deus que abate. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ainda que você esteja sendo pisado, tem gente que está crescendo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, tem gente que vai para cima, quanto mais sobe, pior é a queda. Eu entendi que tudo no tempo do Senhor, e quando é por Deus determinado, ninguém pode impedir. Eu estou falando de unção. Deus vai levantar alguém aqui. Eu estou falando de reconhecimento daquilo que você já tem, daquilo que você já faz. Não é, vou te promover, não é uma empresa, eu vou te promover, então trabalha para isso. Não, trabalha para isso, para receber a promoção, trabalha para isso, para receber a unção, trabalha para isso, para receber o reconhecimento. Não vai receber depois que for anunciado. Antes do anúncio, tudo já tem que ser. É o que Deus está dizendo. Ele já é adorador, ele já toca a harpa, ele já é guerreiro, ele protege as ovelhas, ele é por Israel. Pode ungir Samuel, porque é esse. Enquanto tinha um monte de gente apareça, Deus brada: eu não vejo como o homem vê, Samuel. O homem vê, apareça, Samuel. Tu está encantado, Samuel. Tu está ludibriado, mas eu não, Samuel. Meus olhos são como chama de fogo. Eu estou contemplando Eliabe, eu estou contemplando Samar, eu estou contemplando os irmãos de Davi. Eles vão ficar totalmente irados, mas a unção é sobre a vida de Davi, e ponto final. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu vou levantar alguém aqui. Eu não tenho contato com o pastor, não. Vai chegar o tempo de uma unção, em que alguns vão glorificar por ver pessoas que merecem, e outros vão maniar a cabeça por pessoas que de repente vai subir, mas não vai subir pelos direitos que tem que subir. O que Deus está dizendo? Que é necessário levantar o obreiro, porque essa área é muito grande. Você levanta o obreiro, pastor, mas quem dá a ferramenta é Deus. A gente reconhece, mas quem mantém firme é Deus. Recebe a graça do Senhor para você se manter firme, com a honra que vai ser dada para você.
Irmão, eu não estou entendendo. Você vai entender, se não for agora. Jesus diz, o que eu falo agora e você não entende, mais tarde você vai entender. Se não entende agora, guarda, porque mais tarde você vai entender. Por quê? Porque Deus se revela para a liderança. Deus fala com os líderes, observa, fica observando. Você lembra quando Deus falou assim, varão valoroso, vai nessa tua força. Aí ele olha para a condição dele, pensando o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu sou o menor. Ele quer dizer, sabe o quê? Como que Deus vai fazer isso? Nem tudo Deus vai comunicar. Tem coisa que mesmo sem comunicação vai ser feito. Gideão entendeu que não dependia de prosperidade, nem no país, e nem para a parentela, nem para a família dele. Porque o Deus que estava levantando ele era por causa do acontecimento que ele estava sendo levantado, porque Deus não queria gente rica, Deus queria levantar um líder. E Deus está dizendo, sabe o que? Eu não preciso de você com dinheiro, eu quero levantar um líder. E nem todo líder tem dinheiro e é rico. E às vezes, para a gente querer ser reconhecido, a gente precisa ter alguma coisa, porque o mundo valoriza aquilo que você tem. Mas Deus está dizendo, eu valorizo quem você é. Eu valorizo quem você é. Por exemplo, você não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu quero te dar. Recebe a palavra nesta manhã. Recebe a virtude nesta manhã. Porque enquanto tem palavra, tem peso. Enquanto tem palavra, tem bagagem. Enquanto tem palavra, tem milagre. Enquanto tem palavra, tem fogo. Enquanto tem palavra, tem o Espírito. Enquanto tem palavra, a graça de Deus na nossa vida. Para terminar, acabou que eu nem preguei o que ali, né? Mas vou pregar só um pedacinho. Olha só, não desfaleça Saul, coração de ninguém. Sabe o que Davi está dizendo? Eu, quando cheguei aqui à beira do campo, porque papai me mandou aqui trazer alimento, eu estou vendo no semblante de todo mundo, está todo mundo desfalecido. Porque uma coisa que não dá para esconder é o que tem no teu coração, porque o teu semblante, ele denuncia uma hora. Uma hora o semblante denuncia, não tem jeito não. Você pode segurar por um tempo aquela infelicidade, mostrando que está alegre. Isso não é sorriso, isso é uma careta. E um monte de gente faz careta para a câmera. Deus não quer que você mostre o teu choro lá também não, não é isso. Mas Deus quer que vivamos em paz. Não tem nada que compre a tua paz, então abre mão da razão para ter. Abre mão da razão para ter paz. Porque às vezes se torna uma disputa, não vê quem está certo e quem está errado. Não. Vai começar a orar contrário. Vai começar a pedir justiça onde Deus quer manifestar a graça. O que eu faço? Eu abro mão de algumas coisas, porque eu entendo que quem perde, conquista. Quem desce, sobe. Quem entende o que Deus está falando, não fica para trás. Que o coração de ninguém se desfaz. Eu vou lutar. Aí a palavra de Saul, quando é esse filisteu, você não pode ir. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que você tem guardado no teu coração? Porque rei não falta, mas às vezes falta a palavra de Deus no rei. Às vezes rei, pessoas ilustres não vão faltar, mas o discernimento, se Deus está naquelas palavras. O profeta Natan falou com Davi, vai, Deus é contigo na construção desse templo, varão, vai. Como que Davi saiu de lá, varão? Era tudo que eu queria, porque Davi tinha um coração voltado para fazer o templo. Olha a linguagem minha, tá? Olha o caô. Aí ele deve ter chegado em casa, foi consideradão agora para o Davi, rapaz, entreguei uma profecia para ele, emocionado, né? Imagina, Natan, volta lá e não deixa o meu ungido enganado. Fala com ele que eu, Senhor, não vou deixar ele construir o templo, porque ele é homem de guerra, homem de sangue. Agora imagina, Davi, isso tem que ser sujeito muito homem. Eu menti para o Senhor quando eu falei que era para o Senhor fazer o templo. Não é para qualquer um não. Tem gente que vai tentar sustentar a mentira que Deus falou, que Deus revelou, que foi sonho. Não. Abre mão. Para a mentira cair, a verdade tem que aparecer.
Para Satanás sair, Jesus precisa. Ele deve ter. Eu imagino, né? Deus falou que não. Olha a verdade. Mas o que vem de ti, esse erguerá o templo. Porque não tem nada melhor do que a verdade. O gosto amargo da repreensão endireita os caminhos, mas o mel leva para a desgraça. Tem gigante que só vai cair na minha vida quando eu me aproximar de pessoas que às vezes vai ter que me ferir para me consertar. Que vai ter que falar a verdade, mas não se tornarão meu inimigo. Porque as pessoas pensam o seguinte, que eu não posso discordar do pastor, que eu não posso discordar da irmã. Não, querido. A sabedoria, quando ela desce sobre alguém, para nos ensinar. Ontem, quando eu saí, eles falaram de 10 horas até 3 da manhã. Eu queria que tivesse mais comida. Pelo menos eu não ficava perdendo meu tempo. Deus me perdoe, Senhor. Aí sai um dia lá, é Wesley, o fulano de tal. Eu encontrei um casal que é pior do que eles. Falei, é mesmo, né, Marlúcia? Aí a sabedoria desceu, eu falei, Marlúcia, olha só, se eles não aprenderam com a gente, eu aprendi muito com eles. O que você quer dizer? Se Saul não te ensinar, o próprio gigante foi levantado para Deus te ensinar alguma coisa. Esse gigante que está diante de você, ele não veio para te destruir, ele veio para te instruir, no silêncio dizendo, eu vou cair porque Deus é maior. Nesse vale você não entrou sozinho, quem te colocou está contigo. Quem te enviou foi Jessé, mas a ordem veio de cima. A pedra pode acertar, mas a conclusão está na espada, arrancando a cabeça, tirando totalmente a vida, o vigor, a força, a existência de coisa que caiu, mas tem que ser eliminada. Ah, fulano caiu, gigante caiu, situação caiu, mas a qualquer momento ela vai se levantar de novo se você não enterrar. Eu falei para ela assim, eu não sei se eles aprenderam com a gente, Marluz, mas eu aprendi muito, porque não tem coisa melhor para nos ensinar do que o erro. Deus está permitindo você ver coisas, não é para divulgar, é para você aprender. Já viu o que causa mentira? Já viu o que causa isso? Vi, não pratica. Se você está vendo o que está acontecendo com a vida de pessoas que fizeram X coisa, Deus está dizendo, sabe o quê? Está vendo aí o que aconteceu? Se você fizer, vai acontecer a mesma coisa. Senhor, queima esse demônio. Senhor, queima esse gigante. Não. Deus está dizendo, sabe o quê? Foge da aparência do mal. Senhor, joga por terra. Estou na campina. Senhor, estou jejuando, estou orando. Não. Você não precisa jejuar nem orar. Você só precisa sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É só isso, Wesley. É só isso, minha irmã, é só isso, varão. Eu estou numa campanha onde o milagre já está acontecendo, milagre. Sabe por quê? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas a luz do Evangelho está clareando a nossa mente e nós estamos recebendo graça para ter a mente de Cristo. Então você vai sair daqui, sabe como? Aonde Deus me colocar vai funcionar. Botou para pregar? Pastor não é maluco? Ele me deu oportunidade para pregar. Nunca me viu pregar. Ou ele é muito doido, ou Deus usou ele, então eu vou ler. Não vou fugir. Por quê? É a oportunidade do vale. E se eu não descer, pode ter certeza. Você vai perder a oportunidade, Deus vai usar outro. Que o gigante vai cair, vai. Ou é pela tua mão ou pela mão de outro. Então que seja pela tua. Porque se cair pela tua, muita gente vai reconhecer que Deus está contigo, que Deus é na tua vida. E vão começar a falar, sabe o quê? O rei é Saul, mas quem derrubou o gigante foi Davi. O rei é Saul, está na cadeira, está com a coroa na cabeça, mas o Espírito está em Davi. Deus está querendo te promover através dessa luta. Então, em nome de Jesus, não dificulta não. Dificulta não. Eu fui ungida pastor ano passado. Estava prestes a sair da igreja. Vou sair.
E os outros, o tempo está passando. Está atrasada essa obra. Fui orar. Deus começou a levantar um monte de gente. Não sai. Eu falei, Deus está querendo me massacrar. Deus está querendo acabar com a minha vida. Não estou aguentando. Esse povo é miserável. Porque gritou, Osana, crucifica. Manda soltar o ladrão e prender. Essa história você já sabe, né? Do ladrão, né? Que foi solto, né? Sabe ou não sabe? Você acha que estou falando de quê? Estou falando de coisa, da cruz. O que você está vendo aqui? O que você está pensando? Estou falando dele. Como é que é o nome dele? Barrabás, né? Ladrão foi solto. E Jesus foi crucificado. Mas eu te falo, quem que ficou na sepultura? Barrabás. E o que foi crucificado? Entre nós está. Podem matar algumas coisas na tua vida, mas vai ter existência. Podem roubar alguma coisa de você, mas Deus vai te dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pega essa palavra de vitória na sua vida nessa manhã. O que está acontecendo hoje não tem nada a ver com um projeto que vai ser realizado amanhã. Hoje pode ter perda, para amanhã ter conquista. Hoje você pode estar sendo, vai lá e leva. Poxa vida, você não está entendendo nada, mas obedece Jessé, porque Jessé não está entendendo também. Ele só te mandou, poderia mandar qualquer um dos criados, mas você foi escolhido para uma promoção. Vai levar o queijo, vai levar a merenda, vai, deixa os seus irmãos te chamar de presunçoso, mas o presunçoso tem pedra, mas o presunçoso está no nome do Senhor, mas o presunçoso não vai com espada, o presunçoso não vai com lança, o presunçoso está indo para o gigante cair, e vai ser nesse vale que até os seus irmãos vai ter que entender o que Deus fez na casa de papai. Ninguém viu, só viram o óleo descendo sobre a tua cabeça, mas o Espírito está dizendo para mim, lembra ele, que enquanto eu derramei o óleo, o Espírito entrou, e ninguém viu o Espírito entrar, e desde o dia que o Espírito entrou, você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo, independente da tua idade. Ele está dizendo, eu entrei na sua vida, eu não estou agindo pela idade, eu estou agindo por escolha. Recebe essa palavra nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo no meu coração, pode ministrar, porque eu já marquei, eu vou levantar, eu já marquei, eu vou promover, eu já marquei, eu vou habilitar, eu já marquei, vou batizar com o Espírito Santo, eu já marquei e vou manifestar o dom que já foi entregue, disse Paulo para Timóteo, pela imposição das minhas mãos, Timóteo, não deixa o dom que há em ti se apagar, não deixa o dom que há em ti se apagar. Eu não quero ver mais porque é muita pedrada. Vai ver com pedra ou sem pedra. Eu não quero mais profetizar porque eles criticam com o olhar. Profetizo de olho fechado. Porque o gigante também tem olho, o gigante tem boca, o gigante é covarde, o gigante chegou para te amedrontar. Está pensando que eu sou um cachorro? Um cão? Está vindo com um pedacinho de pau, com pedra? O que está na tua mão, é mistério. Foi como que abriu o mar? Está certo que o vento soprou, mas o que Deus mandou ele tocar? Não virou serpente? O que está na tua mão é mistério. Você entende o que eu estou falando? Está aí ou não está? O que está na tua mão é mistério. Alguns lêem e não se cumpre, você lê e acontece, é mistério. Qualquer um pode pregar essa palavra, mas só Deus pode tornar ela válida enquanto você fala. Qualquer um pode ter habilidade na eloquência de falar o que se leu, mas só Deus envia o Espírito para convencer, só Deus envia o Espírito como fogo, como vento e como água. Enquanto eu prego, eu não sei se é fogo, se é vento, se é água, mas eu sei que não vai voltar vazia. Está acontecendo alguma coisa aí dentro? Já que deu abertura, fala, enche.
Já que deu abertura, faz transbordar. Já que deu abertura, assume a minha identidade. Já que deu abertura, deixa sair pela tua boca a variedade. Já que deu abertura, abre os seus ouvidos e tenha interpretação. Já que deu abertura, desenterra, Espírito Santo, o dom e o talento que está enterrado. Já que deu abertura, deixa ele desembarcar você. Já que deu abertura, deixa o colírio descer. Já que deu abertura, a mordaça tem que cair. O culto vai ser melhor quando eu desejar Ele. Hoje eu vou lá, não foi, mulher filho de sangue? E se eu tocar nele, eu não sei o que vai dar, mas se eu tocar, pelo menos, aqui, está sentindo? Agora, se eu chegar por detrás, você não me vê, você não vai sentir. Mas e os olhos, que passei como um chamo de fogo, que está dizendo assim, eu sei que a mulher de fluxo de sangue está vindo aí. Eu vou andar de acordo com os passos que ela está dando lá atrás. E eu vou deixar quem quer me encontrar me achar. Ninguém pegou o telefone, ó. Ela está do lado do varão que trouxe uma palavra poderosa, que quase o pregador estava orando para ele parar. Em nome de Jesus. Ela está perto, Jesus está perto dele. Não foi essa, não tinha informação de WhatsApp. Não tinha não. Eu te pergunto, como é que ela achou? Ninguém falou, vai fluxo de sangue, ali, ó, abre o caminho, olha lá Jesus lá. Não, ninguém falou não. Ninguém falou para ela não. Porque o teu desejo, ele pode levar você ao encontro do que está reservado. Mas se não houver desejo, tem porta fechada para muita gente nessa manhã. Mas se houver desejo no teu coração, não tem porta que fique fechada, porque o Senhor tem na mão dele a chave de Davi. Ele vai abrindo, você vai passando, ele vai abrindo, você vai passando, até que você encontre, porque Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis. Então se coloca de pé para a gente orar. Aí Deus usou um pastor, um presbítero, para falar com o meu pastor. Foi até o pastor? Eu fiquei cheio de vergonha. Eu, Senhor, já te dei ordem para tu ungir. Aos teus olhos é um menino, mas para mim és o meu escolhido. Unge. Aí depois ele entregou e falou assim, ó, Deus mandou dizer, tem que ter coragem. Deus mandou dizer para o senhor, se eu não ungir, o senhor vai começar a passar mal, ficar doente. Deus vai te apertar. O pastor rejeitou. É claro que você não vai divulgar essa história, não tem ninguém gravando. Está gravando? Está gravando? Sangue de Jesus tem poder. Ô pastor, Deus abençoe. Mas foi essa história. Infelizmente foi. Olha. Aqui, mano. Ô glória. Aleluia. E me ungiu. E foi a glória de Deus. Convidei a dedo. Foram 30 e poucos carros e um ônibus para me parabenizar por uma coisa que não vem de mim, só para estar ali se alegrando comigo. Eu fiquei muito feliz, irmão, porque se foi 38, imagina quanto que não queria que eu fosse ungido. Eu falei para Marluce, agora, ó, meu irmão, parece que tem chumbo nas asas e nos pés da águia. Não pensa que vai ser. Não, o negócio é brabo. Se desse tempo de falar assim, deixa para 2027, eu falaria. Você não tem noção que essa unção vai te dar autoridade, mas requer muita responsabilidade. Vai te dar poder, muito poder, mas vai liberar hierarquias diabólicas para lutar contra você, que também tem mais autoridade do que aquele bichinho que estava na esquina. Então há uma necessidade de você saber o que você quer nessa manhã. Eu achava lindo, pastor Wesley, eu erro, eu falo assim, o evangelista, até hoje eu penso que eu sou evangelista. Aí as pessoas chegam para falar para mim algumas coisas, aí eu tenho que agir como pastor. Aí eu vou tomar ceia. Eu vi ele cantando música do mundo, eu vi ele sem camisa na rua, eu vi. Aí eu, como evangelista, falo assim, fala com o pastor, mas agora, fala com o pastor. Não pode, porque a igreja tem regra. Puxa, varão,
Eu não posso tirar a bandeja da tua reta, mas vai tomar para a sua própria condenação. Tomou? Não. Porque a ceia, ela não está vindo para me santificar. Eu bebo porque estou santificado. Eu não vou batizar para ser nova criatura. Eu sou nova criatura, por isso eu vou me batizar. Eu estudei muito, qualquer um pode estudar. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eu participo dos cultos, o pastor está vendo, realmente ele está vendo, e ele vai te aprovar pelo que ele vê, mas o que não vê pode condenar mais do que o que é visto e aprova. Então, em nome de Jesus, quando você sair por aquelas portas da consagração, fala assim: o mistério desceu, o milagre aconteceu, foi tremendo, porque Deus falou. Esse negócio é para ela, não, esse negócio é para ele, não é para o caminizador, não, é para a irmãzinha magrinha, não, esse negócio é para mim, esse negócio é para mim, eu vou engolir, como arame farpado ou como mel, eu vou engolir, e vai me fazer bem. Vamos orar? O pastor falou que eu podia ficar aqui até 1h da tarde, mas eu vou entregar 11h30, agora aquela câmera aí me desanimou, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é quem te guarda, Wesley, é tua sombra direita. Vamos lá. Estou brincando. Eu prefiro ser assim do que ser iracundo como um dia eu fui. Achando que santidade todo mundo tem que ficar de cara feia, que não pode conversar, não pode brincar. Não. Mas Deus está aqui agindo. Quer ver como que está agindo? Nós estamos orando de joelho aqui. Eu estou tão acostumado com oração que eu vi o microfone passando, vai chegar em mim. Quando eu procurei, a tia irmã estava em pé. Eu falei, eu esqueci que eu não sou obreiro dessa igreja, que eu não vou orar no microfone também. Já estava esperando, estava me preparando. Eu falei, vou usar minha voz, que não vai chegar a minha vida, vou orar pelo menos 10 minutos. Eu via duas coisas. Uma que se divide em duas, que eu vi um Kicks cinza, e eu vi a marca do outro carro. Um era assalto e o outro era acidente. Pode ser que não seja o carro de hoje aqui, porque quando eu cheguei no estacionamento tinha 2 ou 3 carros só lá. Eu vi o estacionamento e falei, que bênção. Já eu joguei o meu. Eu vi um Kicks e um outro, depois eu vou lembrar a marca do outro. Eu via o Kicks no acidente e o outro era um assalto. Eu ouvi uma voz dizendo assim: pode orar porque eu, Senhor, vou repreender. Eu vi algumas pessoas específicas, essa irmã que está aqui, um demônio forte na frente de você dizendo assim. Falei, Deus me dá um sinal. Ela orou pela saúde. Ele dizia assim: eu sou doença. Enquanto o varão, acho que foi você que orava, não foi? Pela saúde? Foi quem orava pela saúde? Foi esse varão, né? Enquanto ele orava, cadê ele? Enquanto orava pela saúde, eu vi uma mão passando no teu peito, e eu dizia assim: eu livro você do infarto. Eu vi uma mão passando na barriga. Eu não estou dizendo que vai fazer cirurgia, mas pode ser bariátrica, pode ser um monte de coisa. Alguém dentro dessa igreja vai ser livrado pelo Senhor na área da saúde, em questão de cirurgia. Pode ser uma coisa que fez, não sei, é corte, é cirurgia, eu não sei, Deus não me mostrou quem é, Deus me mostrou a questão do infarto, mas eu vi uma mão passando, Deus dizia assim, mas pode dizer que eu sou a cura, eu sou a cura. Eu não sei se você crê em cura divina. Tipo assim, eu estou falando, isso já está sendo gerado dentro de você, o caroço desaparecer, o sangue que tinha leucemia ser trocado, o problema de glicose, de açúcar, de pressão, enquanto eu estou falando, Deus está tocando. Aí, provai e vede, faz exame. Irmão, eu vivo essas coisas de louco. Chegou uma irmã para mim e falou assim: poxa, você ora, todo mundo fica grávido, eu estou aqui um tempão, não fico grávida. Falei, por que você não falou, miserável? Você está aqui 5 anos e está angustiada, sem filho. Eu peguei um vidrinho. Bebe. Para quê? Falei, Camila, bebe. Não é esse cheirosinho não, azeite mesmo, não sei se é galo ou se é andorinha, mas que é azeite. Bebe. Mas, falei, Camila, em nome de Jesus, se não for pela sua, é pela minha. O quê? Fé, bebe. Mas eu fiz exame ontem. Fiz exame de quê, Camila? De gravidez. A Camila bebe. Quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo, queria dar um testemunho. Que testemunho, Camila? Estou grávida. Foi para na quarta, você não estava grávida? Você disse que não estava? Ela é, mas eu fiz de novo o exame. Eu não sei explicar para você o que aconteceu. Eu só sei que ela apresentou o exame na época e a filhinha dela está lá. Eu vou apresentar em nome de Jesus essa ou semana que vem. Sabe por quê? O meu Deus faz a estéril ser mãe de filhos. O meu Deus faz a estéril ser mãe de filhos. Quer gerar? Tem marido? Eu oro por você nessa manhã e você vai gerar para a glória de Deus. Eu estou falando porque eu creio e eu vivo isso, irmão. Mas a minha esposa estava com 6 meses de gravidez, um profeta entrou lá em casa, falou tudo. Eu falei, caraca, por que Deus me mostrou? Quando ela descobriu, foi a irmã que sonhou, mandou ela fazer exame de sangue, ela fez exame de sangue, estava grávida de 6 meses. Falei, Deus, mostra as crianças dos outros, é a minha mesmo, não vejo nada. 6 meses. 3 meses, a criança nasceu. Nunca ninguém teve uma criança de 3 meses, eu tive. E a barriga não apareceu não, tá? Ó, a câmera não posso falar. Mas é a tia, quando estava grávida, menos barriga do que hoje. Hoje já está com mais barriga do que quando estava grávida. E a barriga escondeu. Porque Deus, quando quer esconder, esconde, filho. Vai pelas costelas, não sei onde vai. Vai, o que vai acontecer, vai. Você crê que vai ou não? Vai. Eu também creio. Pastor só perguntou se eu podia vir e me deu o tema alguns dias atrás. Eu vi um grupo de obreiros de joelho dobrado aqui. E eu escutei uma voz dizendo assim, pode levantar quem eu te disser. Ah, irmão, você está acelerando o processo do pastor? Não, é ele, Deus, a resposta dele, Deus, se é programação dele ou não é, a visão é essa e no tempo determinado Deus vai fazer. Mas que Deus me mostrou isso, me mostrou, e o nome do Senhor, ele vai ser glorificado, porque Deus vai levantar a pessoa que já tem habilidade, mas o Senhor vai trazer a gente para o aperto chamado, pergunta o quê? Lealdade. Porque habilidade, muitos têm, lealdade são poucos. Deus vai levantar pessoas leais. Você crê nisso? Aquela irmã de óculos ali atrás. Como que é seu nome? É você. Enquanto eu estou falando aqui, eu vi a senhora com binóculo. E eu escutei um pedaço de um louvor. Quem dera, eu ia arrasar se eu soubesse cantar. Mas eu vou cantar um pedacinho de louvor mesmo não sabendo. As promessas do Pai vão se cumprir. Estou profetizando. Na sua vida, não importa o que a realidade diz, Deus vai te fazer contemplar a obra das mãos dele. É como Deus falasse assim, pode estar lá atrás na fila, mas eu não me esqueci de vós. Deus não se esqueceu de você. Aquele garotinho lá, ó, de óculos, na hora da fila aqui, passou algumas pessoas, passou tão rápido que eu, dava para falar alguma coisa, mas foi tão rápido que eu nem, mas você eu gravei. Rapaz, eu via aquele jovem lá, pastor, olha, aquele jovem bonitinho lá, tem que 16? Eu via ele como uma casa, mas o teto da casa, era a Bíblia. E eu escutei um louvor. Por esse Senhor, Deus diz assim, pode falar com ele, que a mente dele é minha. Eu não sou só inteligência para o menino, eu sou sabedoria. E essa sabedoria não é só na área espiritual, menino. A sabedoria também já está em habilidade para tuas mãos, para a área profissional. Deus mandou dizer, eu sou contigo. Deus é contigo, menino? Não sei porquê, mas Deus é contigo. Eu vi ele fazendo assim, aqui, ó, aqui, pessoal. Tipo assim, está no sangue. Eu não sei quem é teu pai, quem é tua mãe, mas eu sei de uma coisa. Alguém consagrou você e tu és consagrado. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O mais difícil que possa parecer, no pior de tudo, para, descansa, respira, porque a caminhada é longa.
Você pode dizer amém? Aquela moça de óculos está com o braço assim. Você, o cerco, minha irmã, às vezes aperta. Mas enquanto o cerco está apertando, o que entrou na cova dos leões, desceu no meio da sua parentela, para alargar a tua tenda. O aperto começa a cair por terra nessa manhã. Enquanto você está aqui, eu vejo o céu se rasgando sobre a sua casa, e o Senhor está dizendo assim: tudo pode ser roubado, mas a paz que excede todo entendimento está estabelecida, e Deus está colocando limites, e o diabo não vai poder passar. Toma posse do que eu estou falando, porque a tempestade já está começando a cessar nessa manhã, para a glória de Deus. Você pode levantar a mão e dizer amém? Amém. Aquela moça ali de óculos que está assim. Eu não lembro de você ter passado aqui, minha irmã, mas enquanto eu estou falando com ela, eu vi escrito assim, a palavra, promessa. Eu não sei se essa promessa está dentro do que eu falei, negócio de sonho, de projeto. Eu só sei de uma coisa: o que há de vir, virá e não tardará, minha irmã. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha voz, tirou-me de um charco de lodo, tirou meus pés do lamaçal, do lago horrível, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esse firmar os seus passos é profissional. Firmou os meus passos, colocou na minha boca um novo cântico. Isso é a obra de Deus aqui na igreja. Colocou na minha boca um novo cântico. Isso é para te honrar. Muitos verão, confiarão e temerão no Senhor, porque o que Deus vai fazer na tua vida, querida, não está no papel, mas é promessa de Deus para com a sua vida profissional e com a sua vida espiritual. Terceira coisa, que é a área emocional, familiar. Pede o que tu queres, mas deleita-te tu no Senhor, porque Ele vai conceder o desejo do seu coração. Diga amém por isso, diga glória a Deus, fala assim, glória a Deus. É essa moça aqui, ó. Lembrei, eu falei algumas, não falei? Vi uma mão na frente dela. Eu não posso fazer, queria muito fazer profético, pegar o papel e rasgar, seria maneiro pra caramba. Eu vi a senhora pegando, e a senhora rasgava. Eu falei assim, Deus, o que é? Eu não conheço a senhora, e também não sou adivinha, mas Deus toca no teu sangue nessa manhã. Deus toca no seu sangue nessa manhã. Não sei se é açúcar, se é sal, mas vai ter que amenizar, voltar para a normalidade, porque Deus é Senhor da nossa vida e dessa casa. Toma posse do que eu estou falando. Se não tem, não vai entrar. Se tem, vai ter que sair, e Deus vai ser glorificado. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Vocês são o quê? Irmão, namorado, noivo? Casado, que bênção, vocês são bem novinhos, né? Bonitinhos eles, né? Olha, ele tem cara de ter uns 20 anos, ela tem um cara de 19. Ih, varão, tu tá velhinho. Vou falar a visão. Eu achei que era pódio, mas não pode ser, sabe por quê? Você está em primeiro lugar e ela em segundo, ou você em primeiro e ela em segundo, são ou não são uma só carne? Entendeu por que eu perguntei? Eu entendi o seguinte: não tem como você colocar ela dentro do chamado que Deus tem com você, e não tem como ela puxar você para o chamado que Deus tem com ela. Deus tem um chamado na vida de cada um, mas ambos são uma só carne. Enquanto você queria puxar ela, Deus falava assim, não, olha para mim, deixa ela comigo. Enquanto eu trabalho em você, deixa a moça comigo. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, mas a compatibilidade de ministério não tem nada a ver com o chamado que Deus tem. Você pode pular, rodar, correr, ela pode ficar quietinha, mas o Senhor disse assim, eu escolhi eles para uma grande obra, jovem. Você tem cara de novo, mas tu é velhinho, mas recebe essa palavra. O Senhor está cuidando dessa moça detalhadamente. Só vai se abrir porta na sua vida, moça, quando você entender que Deus tem um projeto, nem que for para dançar, mas vai ter que dançar, vai ter que ficar na coreografia, vai ter que fazer, depois as portas se abrirão diante de vós. Glorifica ao Senhor. Eu via umas irmãs passando, e com elas ia a palavra herança. Com algumas irmãs ia a palavra herança, assim atrás, como se fosse uma bandeirinha. Pode ser que alguém esteja quase que perdendo uma herança, um direito. Eu quero profetizar que o que é teu
ninguém vai poder tomar. O que está travado, o governo não vai poder prender. Já que a senhora bateu a mão aí, a senhora mesma, vai acontecer para a glória do Senhor. O que é seu está destravado nessa manhã, e você vai entender, sabe o quê? Qual é a campanha? Qual é a campanha? O gigante vai cair. Toma posse porque o dinheiro não é meu não. O gigante vai cair. Toma posse porque o benefício não é para mim não. O gigante vai cair para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu via duas irmãs que eu não me lembro, não vou tentar adivinhar quem é porque eu posso errar. Quando passou, eu coloquei a mão na cabeça de duas irmãs, eu escutei o rugido. Falei, Deus, o que é isso? Deus diz assim, o espírito de bagunça e de loucura está furioso, mas eu sou o Senhor que coordeno a mente. Deus está colocando pensamentos e sentimentos de pessoas que estão aqui com a mente bagunçada, com o coração bagunçado, no seu devido lugar, porque a arruaça que o diabo está fazendo, pode ser que seja na sua casa, na tua parentela, não está afetando a tua vida. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, porque o Deus que permitiu é o Deus que vai fazer ele bater em retirada, vai colocar ordem naquela casa, vai tirar todo tipo de bagunça e vai estabelecer o reino dele sobre a sua parentela. Diga amém por isso. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Olha o barbudinho aqui, eu estava brincando com você aquela hora, tá, de barbudinho, falei, mas agora que eu vou falar é sério. Eu parecia saxe. Eu vi você subir o altar, você queria um lugar para tocar. Aí você parava ali, você se incomodava, você falava, a melhor coisa que tem é Deus falar para a gente mesmo nosso chamado. Não precisa Deus usar ninguém. Isso é ótimo. Porque, primeiro, a gente se convence que foi Deus. Segundo, todo mundo também não vai ter o que falar. Foi Deus que falou. Eu vi você que sabe falar. Eu falei, ué, Senhor, que esquisito. Ele não para lugar nenhum. Aí Deus diz assim, diz para ele deixar eu colocar. Porque o que você está vendo não é sax, é trombeta. Eu não sei o que Deus chamou você, mas eu sei de uma coisa, deixa Deus fazer do jeito dele. Ah, eu me encaixo aqui, legal, você pode se encaixar e fazer, mas o que Deus tem para você, pode não ter encaixe, mas Ele vai fazer dente para encaixar. Grava o que eu estou te falando, porque Deus é especialista em preparar alguém que acha que não está preparado. Deus está contando com você para algo. E isso vai acontecer, e você vai falar assim, ih, aquele irmão entregou, ele parecia meio doido, mas ele falou, é mesmo, aconteceu, hein? Você vai ver. Você pode dizer glória a Deus, você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Essa irmã aqui. Está na tua cara que você é de oração, não tem como esconder. Se não é, você me enganou legal. Mas está no semblante dela. Eu vi você de joelho dobrado, e passava um vento muito forte, querendo levar o teto de uma casa, brabo, e a senhora dizia assim, Senhor, eu não sou cabeça, mas eu sou a mulher sábia, e dentro desse vento, o diabo queria pegar um rapaz, e no meio daquele vento levar. Enquanto você estava orando, eu vi uma mão que vinha sobre o telhado da casa e dizia assim, diz para ela, eu sou o que edifica, mas também sou o que protege. Deus se manifesta hoje, nessa manhã, dizendo assim, eu protejo a sua casa e também a edifico, mas quanto a você, perseverai em oração. Diga amém, porque para mim não é, mas para ela é resposta. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. Fala glória a Deus. Feche teus olhos e vamos orar, senão o pastor não me chama nunca mais. Já deu o maior vacilo, né? Na câmera. Olha só, rapaz. Jesus, que não chegue do lado de lá de Niterói, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor não deixe essa gravação ir muito além. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida do pastor Moacir, por esse ministério, por esses obreiros, por essas obreiras, por essa casa, por essa seara, por este povo, por esses que estão participando deste culto nessa manhã, por esse jovem, essa moça, esse rapaz, esse senhor. Eu quero te agradecer além daquilo que pode ser visto, por esse dizimista. Eu quero te agradecer por esse empresário, vai tomando posse, por esse empresário, por esse homem que vai montar o seu próprio negócio e vai prosperar, por esse mantenedor, por esse que vai financiar projetos e congressos desta igreja. Eu quero te louvar por esta manhã, pela obra e o trabalho das mãos de forma profissional desse homem, dessa mulher, que vai crescer. Eu quero te exaltar, porque as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja do Senhor, e essa semente vai ser regada, e essa semente que está regada nesta manhã vai crescer e vai produzir, e essa produção vai refletir dentro desta casa de oração. Quem sabe, se tu quiser, eles comprar esse lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Abastece essa casa com graça, com conhecimento, com poder e com autoridade. Tome em tuas mãos os que não puderam ouvir, os que vieram. Diante de ti está o teu povo, a nossa vida é tua, Senhor. Nós pedimos a ti agora, nos agracie com a tua presença, para sair cheios daqui. Não pulamos, não rodamos, não sei quem sentiu de fazer e não fez, mas eu sei que nós estamos saindo daqui menos vazio do que estávamos. Pode ser que não estejamos cheios como deveriam, mas vazio também não, dando eco também não, soando como sino também não. Nós estamos com um conteúdo e será, Senhor, conservado, porque o vaso não está rachado. Toma em tuas mãos a vida deste homem e desta mulher. Dá saúde para aquele que precisa, dá graça para aquele que precisa, abre porta para aquele que necessita. Manifesta a sua glória nesta manhã e confirma que esse gigante não fique de pé, em nome de Jesus, para que haja testemunho no decorrer de todas as semanas que faltam. Nós entregamos em tuas mãos e profetizamos a sua bênção em nome de Jesus. E você diz? Então aplaude o Senhor. Aleluia. Senta rapidinho, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de perguntar à amada igreja, se mais alguém teve algo da parte do Senhor. Está aberta a oportunidade, para que a gente venha ganhar tempo. Então a gente já entrega agora. Não espera a gente levantar um clamor, ou acabar o culto para entregar. É agora, gente. Está aberta a oportunidade. Alguém? Não? Aleluia.
Ficamos de pé, igreja. Vamos orar pela mesa? Em nome de Jesus. Aleluia. Se você ainda tem algo aí para colocar aqui na mesa, para que venhamos levantar um clamor, ainda dá tempo. Pode vir correndo, colocar aqui, porque nós vamos orar pela mesa em nome de Jesus. Gostaria de chamar todos os intercessores aqui à frente. Aleluia. E vamos clamar em nome de Jesus. Nossa irmã Monique, orando. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estendam as mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Deus, eu quero te apresentar, Senhor, cada pedido, Senhor, de oração, cada petição, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma nas suas mãos. Senhor, se for porta de emprego, Senhor, abra, Senhor, porta de emprego, Senhor, para os teus servos. Senhor, dá escape, dá livramento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai tocando, Senhor, em cada diagnóstico médico. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, aquilo, Senhor, que nós não sabemos, Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Senhor, a aflição. Tu sabes o desejo, Senhor, de cada coração, Senhor, que adentrou por essas portas. Nós apresentamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha entrar com cura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, manifesta o Teu sobrenatural. Senhor, que os Teus filhos, Senhor, possam receber de Ti, Senhor, e possa voltar à Tua casa, Senhor, para testemunhar os grandes feitos que o Senhor fez, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Vamos nos pôr de joelho. Aquele que estiver ainda no propósito, estiver no jejum, vamos entregar o jejum. Gostaria de convidar a irmã Márcia para que nós possamos orar pelo jejum em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos neste momento, te adoramos, Senhor. Ó Deus, porque entendemos que o Senhor separou esse dia para que estivéssemos aqui na Tua presença, Senhor. Deus, tantas causas impossíveis. Ó Deus, tantos desejos, Senhor, que não podemos fazer. Mas nesta manhã entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu é o Deus que faz acontecer. Tu é o Deus, Senhor, que abre porta onde não tem. Tu é especialista, Senhor querido, em criar portas, Senhor, para atender o Teu povo, que nesta manhã está, Senhor Jesus, em propósito de adoração diante de Ti, está aqui, Senhor, se humilhando diante da Tua potente mão, reconhecendo que Tu és o único que podes fazer o impossível. Por isso, neste momento, nós pedimos a Ti, abra, Senhor Jesus, as janelas do céu e envia, Senhor, sobre Vila Valqueire, as respostas, os impossíveis. Envia, Senhor querido, aquilo que o Teu povo veio buscar nesta manhã. Receba, Senhor, no Teu trono, os sacrifícios de adoração, porque nós cremos, Senhor, que Tu estás recebendo e que Tu estás agindo a nosso favor. Que o Teu povo esta manhã levante, Senhor, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, do Teu renovo, Senhor, e que a nossa fé seja fortalecida, ó Deus, porque cremos que Tu estás neste lugar e que Tu nos atende. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso pastor, com as considerações finais em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos terminar. No tempo que o louvor estava ministrando, o Senhor ministrou o meu coração que Ele estava derrubando um decreto. Estava desfazendo algo que foi levantado contra alguém. Não sei qual é a pessoa. A única coisa, Deus ainda me levava na passagem de Esther, quando Amã se levantava com um decreto contra o povo judeu. A Bíblia vai dizer que Amã foi, ele mesmo foi enforcado na forca que ele preparou, mas o Senhor só falava para mim, perdão. Podem ter se levantado, ou vão se levantar contra mim, contra a sua vida, mas como já foi ministrado hoje bem o tempo todo, perdão para essa pessoa. Deus hoje está desfazendo decreto.
E como pastor, irmão, não vou deixar passar. Eu gosto de futebol. Pastor Wesley driblou 10 da linha, chegou no goleiro, tirou, parou a bola só para eu empurrar para dentro. Irmãos, se tem uma coisa a respeito de trabalho da obra do Senhor, tem gente que quer ser visto, quer trabalhar, mas quer sentar na janela, né? Falar igual outros. Romário já dizia, eu vou ficar só no futebol. Chegou ontem e já quer sentar na janela? Irmão, tá falando por quê, pastor? Porque eu, graças a Deus, estou na maioria dos grupos aqui. Eu acho que eu só não estou nos adolescentes, eu fico só observando. Para conseguir a hora obreiro para trabalhar é uma guerra. E às vezes, quando está lá o cara ali, ele ainda bota um empecilho. Não, porque para mim não dá, porque para mim não dá, para mim não dá. E quando está escalado, chega tarde. Vai falar, pastor? Vou falar. É dia de acerto, consagração é assim, te vem acertando. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos, e eu falo isso, ontem eu estava conversando com o líder dos obreiros, com o Alan lá no churrasquinho, e eu falei para ele, Alan, se tem uma coisa, Deus, pastor Erle, Deus abre uma visão e revela. Deus te revela, pastor, me revela. Olha para tal lugar e vê o obreiro tal como é que está. Podem reparar. Podem me reparar durante o culto, que durante o culto eu fico agoniado quando começa a rodar. Aí Deus fala assim, olha para lá, olha como é que está, olha como é que faz. Eu falei, ai meu Jesus, não viu. E às vezes a gente precisa entender isso, principalmente obreiro. Está ali, teca. Dirigi ponto de pregação, cara, na casa dela. E eu brinco que congregamos na mesma filial o tempo todo. Se tem uma coisa que eu já falei aqui, que eu fazia era procurar ser eu chegar o primeiro para ter oportunidade de trabalhar. Nunca deixei passar. Tem oportunidade? Eu vou cair dentro. Fui para ponto de pregação, e eu brinco. Quando o pastor falou assim, ó, desde que eu fui para o ministério, não faltei mais um culto no ponto de pregação. Passou um tempo, nem obreiro, nem auxiliar de trabalho, só lá nos cultos. Pastor, vou mudar a direção, tu vai ser líder. Eu falei para ela, nem ela, orou, para que Deus botasse um dirigente. Deus pegou um menino e colocou um menino para poder dirigir. Eu falei assim, agora vocês vão ter que me ensinar. Ela e a mãe dela que tiveram que me ensinar. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque as pessoas têm que ter consciência da oportunidade que tem. É muito fácil querer subir, mas tem que galgar degrau, irmão. O problema é que todo mundo quer chegar e quer aparecer lá. Eu falo que consagração de diácono, antigamente, aquela Arbleia, tu consagrava o diácono, no dia seguinte ele chegava com uma mala, lembra disso? Uma mala prateada, e queria ir para o púlpito. Agora eu não trabalho mais. Ei, obreiro é trabalhador, diácono é trabalhador, está esquecendo das coisas? Tem gente que nem diácono é, e quer escolher onde vai trabalhar. Eu vou falar. É para entregar, a gente entrega o rolo. A gente tem que saber dessas coisas, irmão. Ontem nós tivemos um churrasco. E lá eu falei, futebol, o coro cantou. Depois eu falei assim, ó, o coro canta, mas é a igreja. A gente vai acertar. Mas como igreja, tá ali Odimar. Tinha que trabalhar, largou o trabalho porque pediram uma Odimar, dá para tu ficar no churrasco? Ele estava lá, e eu vou profetizar sobre a tua vida. Porque, irmãos, estava fazendo para Jesus. Ele largou o trabalho. Vai perguntar se no final do mês não vai chegar a conta que aquele trabalho de ontem vai fazer diferença. Edné tem serviço, podia estar aí hoje trabalhando. Mas a Roberta era para estar lá no trabalho do mesmo jeito, estão aqui. Mas vieram trabalhar, vieram servir. Vou profetizar sobre a vida de vocês. Eu profetizo uma colheita sobrenatural sobre a vida de vocês. Porque vocês estão fazendo para Deus, não é para homem. Anácia, Comanai, Assou, Quereia, Comanai, Assai. A gente tem que entender essas coisas. Tem que entender essas coisas a respeito de trabalho. Para quem faz, porque faz e como faz. Tem gente que quer fazer para o pastor. Faz para o pastor, Deus fecha o coração do pastor, tá? Faz para Deus, que Deus abre o coração do pastor. E se tem uma coisa que o pastor falou aqui, eu já estou orando. Está orando, pastor? Estou. E já estou vendo quem vai ser consagrado no final do ano a diácono. Agora? Não. Desde a última consagração passada eu só estou olhando. E eu continuo olhando. E vai mudar. Não vai me enganar, porque Deus me dá discernimento bonzinho. Deus já me deu todo o discernimento. Cuidado, vai mudar aqui, mas continua teu coração. Porque está onde? No interior. Então a gente do interior está vendo. Então Deus revela. Achei a Davi.
Um homem segundo o meu coração. Eu acho lindo, ele pregou Davi. Vai ver Davi. Fazia tudo bem. E quando Davi toca, vão falar assim, quem é esse? É filho de quem esse moço? Está lá. É de filho de quem esse moço? Ah, esse aí é filho de Jessé. Todas as vezes que eu e você trabalharmos bem, a nossa paternidade, que paternidade? Deus vai ser sempre glorificado. Sempre a pessoa de Deus vai ser glorificada. Amém? Eu encerro aqui a minha pequena fala, que eu não podia deixar passar. Irmão, só podia empurrar para dentro. Obrigado por driblar todo mundo e me deixar na cara do gol. Eu venho e faço. Lembrando, os irmãos, amanhã não, hoje, 9 horas, culto aqui na praça, sai aqui. Eu falei hoje, não foi? Hoje, 8 horas, aqui na praça. Se você puder chegar antes para poder ajudar, venha trabalhar um pouquinho. Chega antes, ajuda a levar as coisas para lá, como está todo mundo formando lá. Faça isso. Vamos estar, então, ali na praça. Venha ajudar, venha abençoar. Lembrando também aos irmãos, amanhã, 9h30 da manhã, Nicole Bennett pregando no nosso culto. Nós vamos ter homenagem para as mães, tá? Tanto no culto da manhã, como no culto da noite. Venha estar aqui, venha homenagear, venha. As crianças vão estar fazendo uma homenagem, então venha participar. Venha pelas crianças, irmão. Venha pelas crianças. A criança gosta, vem fazer isso, vem incentivar. Então venha fazer, venha estar aqui, o departamento infantil, a igreja tem preparado algo, então vamos estar todos aqui amanhã. As irmãs que pegar a lembrancinha da manhã, aguarda um pouquinho, não pega de novo à noite não, tá? No nome de Jesus. Minha esposa falou assim, não era para falar isso, era. Pastor fala. Poxa, pastor, eu queria levar 2. Não, só uma. Eu tenho 2 filhos, amém, mas a lembrança da igreja é uma só, então você leva 1, amém. Então, amanhã, 9h30 da manhã, Nicole Bennett, à noite, permitindo Deus, eu vou estar aqui ministrando uma palavra. Segunda-feira, 20 horas, EDP, nosso irmão Washington vai estar aqui ministrando para mim e para a sua vida. O Washington tem se destacado no ensino da palavra, vai estar aqui trazendo uma palavra para mim e para a sua vida. O irmão Washington, na próxima segunda-feira, vem. Líderes, vou amanhã fazer isso. Os líderes que puderem, no nome de Jesus, né? Eu gosto de Moody. Moody é um teólogo. Moody vai falar assim, ó, dai-me 10 conselhos que eu vou ouvir. Dai-me 10 conselhos que eu vou ouvir, mas me dá só um exemplo que eu vou seguir. Às vezes a gente quer muito conselho, só basta um exemplo. Então, de repente, você como líder, dê só o exemplo. Bota a cara, aparece, que com certeza vai arrastar uma multidão de pessoas. Então, na próxima segunda-feira, vem estar aqui, vai ser bênção para a minha e para a sua vida. E na outra segunda-feira, Santa Ceia do Senhor, aqui na nossa filial, quem vai estar ministrando, eu não estarei ministrando, quem vai estar ministrando, estou trazendo um pastor, um grande pastor, pastor Valdomiro, pastor Miro, da nossa igreja, dirigiu várias filiais. Eu gosto de trazer pastor assim, que tem com certeza café no bule para ministrar para mim e para a sua vida, trazer os ensinamentos para mim e para a sua vida. Ele vai estar ministrando agora na nossa Santa Ceia. Então faça isso, vem estar aqui. E como nós já anunciamos, dia 18, nosso pastor instituiu, todas as ADVECs vão estar no domingo da resposta. Vai ser um domingo de resposta e vai ser sobre questões emocionais. Pela manhã, quem vai estar ministrando, o pastor Rafael Oliveira vai estar ministrando para nossas vidas aqui no domingo pela manhã. E à noite, pastor Davi Souza. Nesses 2 cultos, pastor Davi Souza. Rafael Oliveira pela manhã e Davi Souza à noite. Pastor, qual que eu vou? Vem nos 2. Palavras de frente. Com certeza você vai ser mais do que abençoado. Amém? Pastor Erges, obrigado. Ele vai logo ali, irmão, pertinho. É uma viagemzinha daqui. Obrigado mais uma vez por nos abençoar. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe grandemente. E o seu pastor não vai ver. Não vai chegar ele. Não vai chegar ele essa filmagem. Pai, no nome santo de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Graças te damos pelas tuas misericórdias. Graças te damos porque mais uma vez o Senhor se manifestou, a tua presença foi manifesta dentro desse lugar. De nada adianta nós entrarmos por essas portas e não sentirmos a tua presença. E nós te glorificamos, porque o Senhor se faz presente. Nós saímos da tua casa, mas não da tua presença. Leva-nos em paz e em segurança. Amém e amém. Estende sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes. Todos digam que Deus abençoe a todos. Lembrando, os irmãos, chave, documento, tudo aqui, tá bom? Não esqueça, venha pegar. Tá bom.